Ei, o que você tá fazendo? Psiu. Mas o que você tá fazendo? Tá na hora do programa, Meu doida. Deus, eu tô resolvendo uns problemas aqui. Ah, eu já briguei com o mundo nesse meu celular. Já briguei com o meu chefe, já briguei com o meu assessor. Eu tô chateada, tô irritada. E se você me perturbar, eu vou brigar com você também. Lai, eu tenho uma fórmula matemática que pode te ajudar a resolver qualquer um dos seus problemas, seja ele qual for. Você quer aprender? Fórmula matemática? Aham. Pra resolver meus problemas? Uhum. Com certeza eu quero. Como é que é isso? É você aprender a ser calculista. E você? Está aí passando por problemas também? Tem conflitos para resolver e não sabe como administrar? Vem se descompensando com tudo, com todos ao seu redor por conta dessas dificuldades que a vida te apresenta? Vem com a gente aprender a ser calculista na gestão das emoções, dos seus problemas. Hoje, com a terapeuta e gestora de emoções, Mariana Benson, profissional sensacional, nós vamos aprender como ser calculista diante de situações e conflitos, pressão e fortes emoções. É verdade que existe uma fórmula matemática para isso, Mari? Sim, Layala, é verdade. Nós temos uma fórmula matemática vinda direto da fábrica de compromissados, do Uau. movimento Mamprorizo para você, que é a fórmula matemática para o sucesso. Para tudo, A para tudo, fó- para tudo. Isso existe. Então, gente, para tudo nesse momento que você está aí agora. Pega o seu caderninho, mesmo que você não seja de exatas. Você precisa anotar isso. Por favor, Mari, compartilha com a gente. Essa fórmula matemática aqui atrás de nós, ó. Dx ao quadrado mais px mais c é igual a zero. Ops. Essa é uma fórmula de gestão emocional diante de situações de pressão e conflito. E para falar dessa fórmula, eu quero usar com você a história da viúva de Sunem, que é uma viúva que teve uma história linda com Eliseu, que está narrada na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37. Em casa, eu gostaria que você lesse com calma esse texto, com tranquilidade, mas aqui eu vou só te contar a história, tá bom? Existia uma viúva que ela era uma mulher que ela era muito rica. Ela era de uma cidade chamada Sunem. E ela tinha muitos bens. O único bem que ela não tinha, a única coisa preciosa, maravilhosa que ela não tinha, era filhos. E como ela tratou muito bem o profeta Eliseu, construindo para ele um quarto na sua casa, para quando ele passasse ali pela cidade, ele pudesse ver, ele pudesse se hospedar, ele pudesse descansar com tranquilidade, ele prometeu que daria a ela aquilo que ela quisesse. Só que ela disse para ele: não, eu já tenho tudo. E aí o seu servo disse para ele: a única coisa que ela não tem é um filho. E ele a chamou e disse que ela seria mãe daqui a um ano. Naquele momento, assim, o impacto da informação para ela foi tão grande que ela vira para ele e fala assim: olha, você não minta para mim. E ele falou: não, estou falando a verdade. E do jeito que ele havia falado, um ano depois, ela havia se tornado mãe. Já grande, seu filho vai para a colheita com o pai. E quando ele está lá na colheita, no meio da colheita, ele sente uma forte dor de cabeça. E aí o que o pai faz? O pai pega a criança e manda que um dos seus servos o leve de volta para a mãe, para que a mãe possa cuidar dele. E a mãe cuida dele, deixando ele nos seus braços até o meio-dia. Só que, infelizmente, de forma trágica, ele não resiste e morre nos seus braços. O texto narra que ela não contou nada pra ninguém. Gente, sabe o que é isso? É você pegar o seu filho morto nas mãos e não falar pra ninguém. Nossa, isso é muito forte. Imagine a dor que ficou guardada dentro dessa mulher.
Sim. Ela não conta para o seu marido, ela pega apenas o seu filho, põe em cima da cama lá do profeta, que ela havia construído aquele quarto para ele, vai até o seu marido, pede que ele chame um dos servos, que prepare uma jumenta para que ela vá rápido ao encontro de Eliseu. E naquele momento o marido até questiona, ele fala, mas não é dia de sábado, não é festa, o que você quer com o profeta? Ela, não, eu quero falar com ele, depois eu te explico. E vai atrás de Eliseu. No caminho, quando de longe o servo dele vê ela chegando, ele vai, por orientação de Eliseu, ele vai atrás dela para perguntar para ela o que estava acontecendo. E ela fala, não, nada não, eu quero só falar com Eliseu. E aí, no caminho, ela chega até Eliseu e aí sim, é onde ela desaba chorando e diz para ele que o seu filho havia morrido e reivindica aquela promessa. Você disse que eu seria mãe. Você disse que não estaria mentindo para mim. Agora o meu filho morre. Gente, é muito doloroso. Sim, nossa, imagina. Não é, bispa? Nossa, então, meu Deus. assim, naquele momento, quando ela faz isso, o que ele faz? Ele olha e manda imediatamente o seu servo Geazi. Ele fala, Geazi, pega o meu cajado e vai até a criança e põe em cima da criança. Naquele momento ela poderia falar, não, tranquilo, ele falou que vai lá, vai sobreviver. Mas não. Ela olha e fala, eu não vou sair de perto de você enquanto meu filho não estiver bem. E aí é onde ela convence ele de ir com ela até a criança. E ali, naquele momento, ele, sob a orientação de Deus, deita sobre a criança e a criança ressuscita. É uma situação desesperadora, não é, Layala? Nossa, ainda mais quando você tá diante do que seria um presente, né? Que é aquela criança que ela sempre desejou e, de repente, uai, o que foi feito da minha promessa, né? O que foi feito do meu presente? E fora que perder um filho é contra o que se espera da vida, né, Mari? Essa é a verdade. A gente sempre espera que siga a lei do mais velho pro mais moço. Que a gente parta primeiro, por favor, né? E aí, e naquele momento, aquela situação de tamanho desespero, onde ela tinha recebido aquele milagre e de repente o seu milagre sai das suas mãos, a criança morre. E muitas vezes, queridos, isso acontece no nosso cotidiano de vida. Sim. Em situações que não são situações da morte de um filho de forma trágica, como foi dessa mulher, mas em situações de coisas que são importantes pra gente, né, Lai? Algumas vezes nós vemos situações, por exemplo, do nosso lar se descompensar de tal forma que nós achamos que o casamento está acabado. Sim. Que não existe mais chance para aquilo, que aquele casamento morreu. Outras vezes nós temos conflitos no nosso trabalho, conflitos com a nossa equipe, conflitos com o nosso chefe, que assim é de forma tão intensa e tão descompensada que a vontade que dá é de avançar no colega da sessão e matar. Sabe? É de pegar o chefe, dar uns gritos com ele, sabe? De descompensar com o paciente, com o cliente, com aquela pessoa que está ali para receber o seu produto, não é? Às vezes a descompensação emocional ela é tão grande, assim, a situação ela se torna tão difícil que é difícil compensar as emoções e pensar de forma equilibrada. Na igreja isso também acontece. Às vezes o clima esquenta ali entre a equipe do ministério, entre a equipe de dança, entre a equipe de louvor, entre a equipe ali do evangelismo, o clima esquenta e a vontade é de matar o irmão, não é verdade? Já viveu isso, querido? Não responda, não responda. Não responda. Quantos pastores temos aqui que já viveram uma situação como essa? Que o clima esquentou e o pastor teve que intermediar ali, né, pastor? Às vezes, basta uma palavra. Sim. Às vezes, basta um serviço mal feito, uma bronca bem dada, uma frase mal compreendida ou mal interpretada para jogarmos tudo pro alto e chutarmos o pau da barraca. A gente descompensa, a gestão emocional, ó, que se exploda, vai para pelos ares. E naquele momento, nós usamos a típica desculpa. Esse é o meu jeito. Eu sou explosivo mesmo. Quantos aí já ouviram isso?
Me diz aí, fala aí no comentário. Quantos amigos você tem que já usou essa desculpa com você? Foi grosseiro, foi ignorante, foi explosivo e vira pra você e fala: esse é o meu jeito. Eu sou explosivo mesmo. Ou se é você, diz aí: epa, esse aí era eu. Era eu. Porque a partir de agora você vai aprender como não ser assim. Legal. Como fazer a gestão das suas emoções de forma inteligente e estratégica. Porque isso é inerente do ser humano. O ser humano, ele quer se defender. O ser humano, ele quer manter a autoridade. O ser humano, ele quer ter a resposta para tudo. Ele quer ser o conhecedor daquela informação. Ele quer dar a última palavra. Isso é normal do ser humano. Aonde está a diferença? É na gestão de emoções. É em compreendermos que essa explosividade só detona em nós, ó, essa fórmula aqui, que é a dx ao quadrado mais px mais c igual a zero. Esta fórmula aqui, ela é detonada quando você explode. O que significa isso, bispa? Meu Deus, elucida nossa mente. dx é desequilíbrio ao quadrado. Ixi. Px é precipitação. E o C é a covardia. Quando junta o desequilíbrio, a precipitação e a covardia, ó, é zero a sua conquista. Você não consegue conquistar nada. E vamos entender como que é que isso funciona? Quando a gente fala de dx ao quadrado, que é o desequilíbrio ao quadrado, é porque nós temos duas reações de desequilíbrio. A primeira delas é a reação de quando nós nos deparamos com a situação problema e a gente desequilibra com relação a ela. É você querer desequilibrar assim que a situação aparece. Você estava ali no teu casamento e de repente o teu marido chegou nervoso e gritou e falou um monte de coisa. É aquele momento que você olha, que você desespera, que você grita, que você responde à altura, que você descompensa. Por quê? Porque você se deparou com uma situação problema. É a situação do seu marido estressado, explodindo dentro de casa. E a gente tem muitas situações de desequilíbrio quando diz respeito a se deparar com o problema. A gente desespera, a gente dá piti, a gente chora, a gente quer sumir, a gente some. A gente avança na pessoa, a gente quer bater na pessoa. Quantas pessoas já perderam seus empregos porque se descompensaram de tal forma, se desequilibraram diante de uma situação, problema, e avançaram, por exemplo, em um colega de trabalho. Avançaram nos seus chefes, né, Lai? Sim, vai às vias de fato porque não sabe lidar com aquele momento, né? É muito interessante isso que você falou, Bispa, esse gatilho que a situação com que a gente se depara aciona em nós, né, na verdade. Você tá ali e você não espera aquilo. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Lidar com situações que você não tá esperando. E aí, se você não tiver um equilíbrio, você vai gritar, xingar, bater e agir dessa forma. Seria isso, né, Bispo? Exatamente. A necessidade de se preparar para as coisas que são, vamos dizer assim, na verdade, antecipar esse equilíbrio. Porque essas situações imprevistas, inesperadas, surgem na vida. São normais, tempo inteiro. O tempo inteiro, né, Lai? A gente que lida, a gente que atende em consultório, a gente lida muito com esse tipo de situação. A maioria das pessoas que elas chegam e que elas se veem necessitando de um processo terapêutico é justamente porque elas desequilibram. Porque ela não sabe gerir as emoções e não sabe o que fazer na hora de se compensar diante dessas situações, problemas. Situações que acontecem de repente. Porque quando é algo que você já vem prevendo, não, tá tranquilo, você já vem se preparando para aquilo. Mas quando é algo que acontece de repente, muitas vezes nos falta essa gestão do equilíbrio emocional. Mari, uma coisa interessante, que pode ser uma dúvida dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores, é que as pessoas elas não estão acostumadas a antecipar essa questão do equilíbrio. Ninguém se preocupa com isso.
Na verdade, a gente só acorda para isso quando explode a bomba. Isso, Lai, na verdade, ela é uma questão cultural do Ocidente. Porque quando a gente fala aqui no Ocidente, a cultura ocidental, ela é uma cultura o quê? Que ela não faz prevenção de nada. Ela faz a gestão do problema que já ocorreu. Você vê isso em tudo. Você vê isso na saúde. Perfeito. A gente procura um médico quando a gente tá doente. Sim. A maioria das pessoas não fazem um check-up para ver se está bem. Eu me lembro da minha querida sogra, a bichinha já morreu, já tem um tempo. E eu me lembro, assim, quando ela estava nos últimos anos de vida dela, que muitas vezes eu tive que ir lá para acalmá-la, porque os médicos pediam exames para ela e ela fazia os exames e depois brigava com todas as filhas, resmungando que foi um absurdo ter feito aqueles exames e gastado tanto pra não dar nada. Que absurdo! Eu gastei um horror em exames e não deu nada. E eu brincava com ela e falava assim, Dona Leontina, vamos orar agradecendo a Deus? Vamos agradecer a Deus porque não deu nada. Olha que maravilha, que coisa boa. Os exames não deram nada. Olha que coisa boa, Dona Leontina. E ela olhava para mim e falava, é mesmo, né, minha filha? Então vamos orar. E aí é quando ela acalmava. Mas assim, o primeiro impacto era o aborrecimento. Por quê? Porque a cultura ocidental, ela trabalha isso, ela faz muito isso. Você citou uma coisa que me fez lembrar dos meus anos aí de hospital, né? Eu sou profissional de saúde. Muitas vezes o problema ele pode ser evitado. Até essa superlotação hospitalar poderia ser evitado com, vamos dizer assim, com um tratamento profilático, né? Ou seja, com essa ideia da prevenção. Por exemplo, tem muitos pacientes que estão ali porque são anos e anos de descaso com uma coisa que é oriunda de uma hipertensão arterial. Já pensou se você tivesse cuidado disso no início? Ou se você tivesse levado uma vida toda de autocuidado? Então seria mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente precisa aprender a ser calculista. Porque o calculista, ele é essa pessoa que ela se prepara para a vida. Ela antecipa os fatos. E isso, queridos, não significa que você tem que passar a vida pensando que uma tragédia vai acontecer. Claro. Mas é você conseguir dominar a sua e organizar a sua gestão emocional de forma com que você consiga parar para pensar se algo der errado. Sabe, o patriarca aqui do nosso movimento, Batista Benção, ele tem uma frase que eu acho muito bacana e que a gente usa muito na nossa vida desde o início do nosso ministério. Que é quando ele fala, né, Lai, que com o emocional abalado, a gente não se pronuncia. Sim. Isso precisa ser um lema de vida. A maioria das pessoas, elas desequilibram porque elas querem se pronunciar, porque elas querem falar, porque elas querem tomar uma atitude de imediato. E aí, para manter esse equilíbrio, é importante que a gente entenda que quando a situação foge do nosso controle, quando aparece uma situação inesperada, a primeira reação da gente não pode ser o desequilíbrio. A primeira reação da gente precisa ser, vou parar e vou pensar. Não vou me pronunciar agora, deixa eu ver aqui o que pode ser resolvido. A segunda reação de desequilíbrio que a gente tem é a reação da gente procurar qualquer pessoa para nos ouvir, né? A gente tá indignado, a gente tá aborrecido e nós procuramos qualquer um ou para nos ouvir, ou para nos aconselhar, ou simplesmente para apoiar a nossa decisão trágica. Aquele amigo que quando você enfia o pé na jaca e faz aquela aberração que vai destruir com a tua vida, o amigo tá lá pra dizer, não, você tá certa. Era isso mesmo, você tinha que falar isso mesmo, você tinha que dizer isso mesmo. É a nossa segunda reação, é procurar qualquer um. Sabe quando seu casamento tá em conflito, que você procura aquela amiga, aquele amigo pra dizer pra você, sai de casa, deixa ele sentir a sua falta, deixa. Quando você sair de casa, ele vai ver o tanto que você faz falta e aí vai te pedir pra voltar.
Só que às vezes não é assim. Por quê? Porque ele simplesmente, na hora que você saiu de casa, decidiu que não ia te querer mais. Ou simplesmente porque não era aquilo que você queria. Você amava o seu marido, você queria resolver a situação com ele, mas como você procurou qualquer um para conversar, a situação deu ruim. Esse qualquer um é muito perigoso, porque as pessoas têm as suas intenções, né? Às vezes o seu amigo acha que tá te ajudando, te aconselhando a fazer esse tipo de coisa, né? E acha que tá fazendo certo. Ou às vezes o seu amigo que é só amigo, que você acha que é amigo, que é só puxar seu tapete mesmo. Gente, quantas vezes eu já recebi paciente no meu consultório pronto pra sair do emprego. Pronto pra sair do emprego, né, Lai? Sim. De olhar e falar assim, não, porque o meu amigo, porque o meu médico, porque o meu pai falou que eu não preciso ficar suportando essas coisas do meu chefe, porque eu estou sofrendo isso e aquilo outro, e eu não preciso passar por isso. E simplesmente manda você sair do emprego. Aí a minha pergunta, na maioria das vezes, ou seja, na realidade é sempre, minha pergunta sempre é, e o que você quer? Você realmente se sente assim? Realmente é isso que você quer, sair do seu emprego? Realmente você acha que o seu chefe, ele tá fazendo isso porque ele te odeia ou porque simplesmente é o jeito dele, é a cultura dele? Quem vai pagar as suas contas? Você já está arrumando um outro emprego? Você já está vendo outro lugar? Porque entenda, querido, isso não significa que você precise ficar naquele ambiente hostil. Significa que você precisa ser calculista. Se você está num local de emprego aonde você não está se sentindo bem, seja calculista. Equilibre suas emoções e arrume estratégias inteligentes e eficazes de você não ficar na mão. A mulher de Sunem, ela teve sangue frio. Ela calculou exatamente o que ela precisava fazer. Ela pensou assim, o profeta é o único que pode me ajudar. Então eu vou atrás de Eliseu. Nesse momento não adianta eu chorar, não adianta eu pedir socorro para ninguém. Eu preciso agir, eu vou atrás do profeta, que é o único que pode me ajudar. Meu filho está morto. Se existe alguém que pode me ajudar, é o profeta, que foi aquele que profetizou sobre a minha vida que eu seria mãe, pode profetizar que ele ressuscite. E ela foi atrás de quem realmente poderia ajudá-la. Ela não saiu falando para ninguém. Ela não saiu desesperando as pessoas. Ela apenas decidiu o que ela iria fazer. Bispa, isso que você está falando é muito sério. Porque, gente, às vezes você tem esse problema, você precisa entender o que você quer, porque na hora que você ouvir algo do tipo, desiste, isso não é pra você, vai embora. Você tenha condições de saber se você fizer isso, você vai estar fazendo a coisa certa. Porque a vida é sua, a vida é minha. É o meu filho, é o meu sonho, é o meu desejo, é o meu projeto. Eu não posso botar na mão do outro a decisão sobre o meu objetivo. Porque você vai se arrepender. Vai se arrepender. Talvez se ela tivesse falado para qualquer pessoa, a pessoa diria assim para ela, enterra, tá, vem aqui, deixa eu te abraçar, te consolar, vamos enterrar esse menino e tá tudo certo. Peraí, eu não quero enterrar meu filho, quero meu filho vivo. Eu quero viver esse sonho. Eu vou tentar. Por mais que o seu conselho seja carregado de intenção positiva, suas intenções positivas, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso, o correr atrás desse conselho, dessa ideia inteligente, é isso, né, Bispa Mari? Do tipo, tá, meu amigo tá dizendo pra eu desistir, mas eu quero desistir? Ou ele tá dizendo que, não, você nem era tão bom assim, como acontece, né? Às vezes a gente cometeu alguma falha, ou seja, nem sempre a gente acerta, mas a gente está num processo. Sim. A gente está num caminho. Mas será que é mesmo, né? Será que você tem que desistir por causa da opinião do outro? Até muito legal isso, Bispa. Até porque essas opiniões, né, Lai, elas estão muito baseadas dentro do que você tem como recurso interno para administrar os seus problemas. Sim. Então, às vezes, aquilo que para mim é inadmissível,
para você não é. Às vezes aquilo que para mim é super tranquilo, para você é uma tempestade. Porque dentro de mim existem recursos internos que não existem dentro de você para administrar os problemas. E a maioria das vezes, quando a gente procura pessoas que não têm conhecimento, mas que estão simplesmente ali para nos ouvir, elas não falam por mal. Elas não falam querendo nos prejudicar. Elas falam usando os próprios recursos internos que ela tem. Exemplo, esse que eu coloquei, por exemplo, do emprego. Às vezes a pessoa, ela olha e fala assim, eu não admitiria que o meu chefe falasse assim comigo, eu iria embora. Por quê? Porque dentro dela, ela não tem recursos internos para administrar isso. Só que eu talvez olhe e fale assim, eu não estaria nem aí. Meu chefe pode falar o que ele quiser, cada um põe para fora aquilo que tem dentro de si. Ele fala o que ele quer e eu ponho isso dentro de mim se eu quiser. Porque eu tenho recursos internos para administrar a atitude do outro. Então, queridos, quando a gente pega um problema que a gente teve, uma situação conflituosa, problema que a gente teve, e leva para os outros pessoas que não têm como nos ajudar, na maioria das vezes a gente vai se desequilibrar ainda mais. Porque na maioria das vezes a gente vai ouvir situações, conselhos que não vão nos levar a resolver o nosso problema. Mas talvez podem até terminar de nos afundar de vez. Você disse uma coisa muito interessante, Bispa, que às vezes a gente faz isso só para ter aquele amparo, né? Eu tô com ódio e eu quero ter um amparo. Se eu procuro a pessoa errada, essa pessoa vai só fortalecer aquele ódio. E eu procuro justamente, na maioria das vezes, aquela pessoa de quem eu nem gosto, né? Que nem aquela pessoa que é o amigo mesmo. Porque se fosse o amigo ia dizer, para de besteira. Deixa de ser doida. Deixa de ser doida. Que conversa Respira. louca. O que você fez? Você fez uma besteira. Esse é um amigo de verdade. Que não tem medo de te falar o que você precisa ouvir. É um conceito que nós já tratamos aqui na sexta hora. Não pense que o amigo de verdade passa a mão na sua cabeça e diz que você tá certo, não. Porque se você estiver errado, ele vai dizer, para que você enlouqueceu. Tá desequilibrada, precisa equilibrar. Entende? Mas às vezes você vai atrás daquela pessoa que você nem tem tanta afinidade mas assim, você né? sabe que vai te apoiar. Que vai dizer isso mesmo. Vira Faça as costas. Não resolve assim mesmo. Chuta o balde. Só que o problema é que quando você chutar o balde, quem é que vai ter que ir buscar esse balde depois? Será que você consegue buscar esse balde depois? Você acha que essa pessoa vai lá buscar esse balde pra você ou vai te ajudar a buscar esse balde pra você? Queridos, nesse momento, muda a sua fórmula de dx ao quadrado para x2, para equilíbrio ao quadrado. Legal. Equilibrar suas emoções, parando para pensar o que deve ser feito e definir de forma estratégica o que você pode fazer para resolver essa situação, problema. Essa é a primeira coisa, nessa sua fórmula aqui, o desequilíbrio, ele não pode tomar conta. É a primeira coisa, diante da situação, problema, eu preciso me equilibrar. Eu vou respirar, eu vou pensar, eu vou me calar muitas vezes e vou pensar o que é que eu posso fazer de forma equilibrada. E aí a segunda aqui, que é o PX da precipitação. O que é essa precipitação? Ela é um dos principais elementos que te fazem chutar o seu sucesso bem para longe. É quando você é precipitado. É quando você resolve assim, sair atropelando tudo. Sair agindo de forma precipitada, de forma explosiva. Na maioria das vezes, queridos, isso te faz apenas deixar de conquistar as coisas que você almeja. E não só isso, também te faz perder coisas que você já conquistou. A precipitação, ela tem esses dois lados. Quando você se precipita, ou você perde coisas que você já conquistou, ou você deixa de conquistar coisas que você gostaria de conquistar. Muitas pessoas, elas perdem financeiramente porque elas foram precipitadas em investimentos e em compras que elas fizeram sem pensar.
que elas fizeram sem planejar, sem pesquisar. Sabe, sem ver se aquele investimento realmente ele é legal, se aquelas pessoas que te indicaram aquele investimento realmente são idôneas. E tem pessoas que perdem muito financeiramente. Outros, queridos, eles perdem o emprego porque foram precipitados na hora de falar com o chefe. Não se relacionar com os colegas. Não se relacionar com os colegas. Não cumprir de tarefas, verdade. Sabe, porque quer passar por cima, quer ser ignorante, quer ser explosivo, se precipita na hora de pedir um adiantamento ou de pedir um aumento. E aí elas acabam perdendo seus empregos. Outras, queridos, elas precisam lidar com uma família descompensada, completamente desestruturada, porque elas apavoram a família com situações que seriam tranquilamente administráveis. Mas que naquele momento de desespero dela, onde ela se desequilibra, ela se precipita e acaba falando coisas que no lugar de ajudar, acaba atrapalhando. Sabe, exemplo, você vai no médico, aí o médico vira pra você e fala assim, olha, o seu quadro aqui apareceu um caroço no seu seio. E aí você tem que fazer uns exames, que pode ser um nódulo, ou pode ser um tumor maligno ou benigno. Você já chega em casa chorando. Eu tô com câncer! Meu Deus, o médico disse que eu tô com câncer! E desespera a família toda. 3 meses depois, 4 meses depois, quando tá todo mundo descompensado, sai o resultado do exame. Não, era só um nódulo. Calma, nem tem birrades. Nem tem birrades. Gente, e é assim, o que eu estou querendo trazer para vocês nesse momento? É aquilo que a gente falou no início, quando eu falo, por exemplo, que nós não temos uma cultura de prevenção. A gente fazer exames preventivos são fundamentais. São fundamentais. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso, tão majestoso, que deu inteligência ao homem para que ele pudesse criar tantos meios, né, Lai, de cura para o ser humano. E hoje, por exemplo, quando a gente fala, igual esse exemplo do câncer, graças a Deus existem tantos câncer que são curáveis e tratáveis quando são descobertos no início, né, Lai? Só que às vezes a gente se precipita. A gente se diagnostica, né? A gente olha, vai lá na internet, o Dr. Google. Você começa a sentir uma palpitação, você começa a sentir uma dor de cabeça, que depois, quando sai o diagnóstico, era só crise de ansiedade. Mas você já tá com o diagnóstico dentro de si, que você mesmo deu, que você tá tendo um derrame, que você tá tendo um infarto. Por quê? Porque você se precipitou no lugar de quem poderia te ajudar, no lugar de falar com um especialista, que era o único que poderia te dar um laudo. Você foi no Dr. Google e você se deu seu laudo, você definiu quais os remédios que você tem que tomar, qual o tratamento que você tem que fazer. Ainda tem aqueles que usam o mesmo tratamento da vizinha. Ah, não, a vizinha um dia me contou que teve isso. Vou usar o mesmo remédio dela, vou fazer o mesmo tratamento dela. Os menos tecnológicos, os que não são muito adeptos do Google, sabe? Apesar do Google ser uma ferramenta tão, né, power hoje, mas tem ainda tem os mais antigos que gostam do tratamento da vizinha, né? E a mulher de Sunem, queridos, ela não foi precipitada. Ela foi extremamente calculista. Ela não falou com o marido, ela não avisou pro marido que o filho tinha morrido, ela não falou com o seu empregado que guiava o jumentinho ali pra ela, ela só virou pro empregado e falou assim, olha, anda o mais rápido que você puder. Me leva no especialista. Ela não falou com Geazi, que era o servo de Eliseu. Eliseu mandou ele lá e ela, não, tá tudo bem, eu só quero falar com Eliseu. Ela guardou a sua dor pra falar apenas com Eliseu, que era quem poderia ajudá-la. Me leva no especialista, viu, ô motorista do jumentinho? Só me deixa lá, por favor. Aprenda a ser calculista, querido. Existem coisas na sua vida que você vai precisar do especialista. Sim. Você vai precisar da pessoa que pode te ajudar. Layala, eu não consigo gerir as minhas emoções. Consegue. Vai pra fábrica de compromissados, que a gente te ensina a usar essa fórmula. E você vai conseguir ser um gestor das suas emoções. Sim. Você vai conseguir se equilibrar para você
pensar com tranquilidade, agir com tranquilidade. Ai, eu tô me sentindo mal, procure um médico. Ai, eu tô com um problema no meu casamento, procure uma terapia de casais. Ai, eu tô com um problema espiritual na minha vida, eu não consigo me relacionar com Deus, não consigo orar, não consigo jejuar, procure o seu pastor. Mas procure quem pode lhe ajudar. De nada adianta você sair falando para um, para outro, você ser precipitado nas suas atitudes, se você não tiver recursos internos para conseguir administrar as suas situações. Troque o PX de precipitação por PE de planejamento estratégico. Quando você está passando por um problema, para, se equilibra, pensa, respira e desenvolve um planejamento estratégico para aquilo. Opa, eu não estou me sentindo bem. Qual é o planejamento estratégico que eu posso utilizar para eu cuidar da minha saúde? Opa, o meu casamento não está indo bem. Qual o planejamento estratégico que eu posso desenvolver para cuidar do meu casamento, sendo que ele é tão importante para mim? Opa, o meu relacionamento com meu filho está descendo ladeira abaixo. Qual o planejamento estratégico que eu posso ter para reverter essa situação com meu filho? Muito legal. Porque essa omissão, né, Bispa? Essa omissão pode gerar coisas terríveis. Você citou o câncer, e eu quero aproveitar esse espaço aqui para falar para você que um dos cânceres mais silenciosos que existe é o câncer de intestino. Só que você fica quieto, você não investiga, você não vai atrás. Aquilo que você acha que não é nada, que não vai dar em nada, pode dar em muita coisa. E esses exemplos que você citou, familiares, às vezes você vai deixando, né, aquele problema conjugal ali. Você vai empurrando com a barriga, né? Você vê que o marido tá aborrecido, que a esposa tá indignada. O povo faz isso, né, Bispa? Eu não vou mexer com isso. Não, isso não vai dar em nada. Isso vai dar em muita coisa. O mínimo que isso vai dar é anos de um casamento que não é o que podia ser. Sabe? É o mínimo que vai dar. É você não viver a intensidade do que podia ter sido. Do que poderia realmente ser essa história construída entre mães e filhos, pais e filhos, líderes dentro de igreja, carreiras profissionais e relacionamentos. Quantos ministérios, né, Bispa, a gente vê se destruir no decorrer dos anos. Pessoas que eram líderes tão maravilhosos se desviarem, sabe, saírem da presença de Deus, simplesmente porque começaram a ignorar os sinais, porque se precipitaram diante de uma situação, problema. Sim. Quando você, querido, se equilibra, quando você equilibra as suas emoções e para com calma para pensar no que está acontecendo, quando você não se precipita tomando ações que podem te prejudicar, você consegue desenvolver um planejamento estratégico que pode te levar ao sucesso da resolução dos seus conflitos. Dos conflitos e das dificuldades que você está vivendo. Para aí e pensa. Queria que você aí na sua casa parasse, pensasse e respondesse para si mesmo. Qual é a situação, conflito que você está vivendo hoje? Descreve aí mentalmente qual é o maior conflito interno ou externo, ou os dois, que você está passando, que está te afligindo, te angustiando? Qual é a sua situação, problema? Que planejamento estratégico você pode desenvolver na busca da resolução dessa situação? Quem realmente pode te ajudar? A quem você deve procurar? Essas pessoas que você vem procurando para falar sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades, realmente elas podem te ajudar? Ou elas estão apenas colocando lenha na fogueira? Ou chorando junto com você a sua dor? Não se precipite, querido. Fale com quem realmente pode te ajudar. Troca a sua fórmula de PX de precipitação para PE de planejamento estratégico. Pense com calma, planeje com calma. E por fim, queridos, nossa fórmula diz que somando o desequilíbrio e a precipitação com a covardia, você transforma a sua vida num verdadeiro desastre. Que é o C de covardia.
Não existe, querido, resolução de problemas se nós formos covardes e não confrontarmos nossos conflitos de frente. Aí você pegou num ponto doído. Porque eu fiz, desculpa a palavra, merda. E agora? Eu vou ficar quietinha. Porque eu fiz uma bobagem, eu falei uma coisa que eu não devia, mas eu não tenho coragem de pedir desculpa, de resolver o problema. Bispo Amari, ajuda, Bispo Amari. Querido, não existe resolução de problemas se nós tivermos medo de enfrentar nossas dores. Isso é em tudo. Bispo Alai, que é aí da saúde, né, Bispo Alai? Alguém, por acaso, trata uma doença grave sem enfrentar as dores que está sofrendo? Você precisa enfrentar a dor, você precisa enfrentar a doença. A mesma coisa é no nosso emocional. Às vezes você carrega dentro de si um trauma, um conflito, um bloqueio, sabe? Uma dor interna de uma situação que você viveu, mas você não quer confrontá-la. Sabe? Já tive pacientes que olham e falam, eu não quero tocar nesse assunto. Pula. Vamos falar sobre outra coisa. E a situação que mais causa dor e faz a avalanche de sentimentos e de atitudes ruins desmoronarem ladeira abaixo. Mas a pessoa não quer confrontar a dor. Para tudo. Quer dizer que eu não tô sendo forte, guardando esta raiva dentro de mim, ou me escondendo de ir lá pedir desculpa para aquele fulaninho que eu maltratei. Bispo Amari. Não! Você tá sendo o contrário. Quando você se distancia, quando você não quer confrontar a dor, na verdade você não tá sendo forte. Você tá sendo fraco. Porque o medo de confrontar aquela dor e arrancar ela de dentro de você é muito maior do que a vontade de ser feliz, do que a vontade de ter paz, do que a vontade de ser liberto daquilo. O medo de confrontar a pessoa que você magoou e pedir perdão te faz viver uma vida de infelicidade. Nós tratamos muitos pacientes em processo terapêutico que chegam a nós chorando a dor da perca de um pai, de uma mãe, que morreram onde eles não se falavam. Sabe, da pessoa chegar para nós e falar assim, eu guardo dentro de mim a dor de não ter chegado pro meu pai e dito para ele que eu o amava antes dele morrer, porque nós estávamos brigados. Isso é covardia, né, Bispa? Isso é muito triste, é uma covardia interna sem tamanho, que muitas vezes acontece de forma inconsciente. Porque, na verdade, a pessoa tá achando que aquilo é coragem, mas não é. A mulher de Sunem, ela teve que enfrentar a própria dor da perca do filho. Ela teve que enfrentar a dor da perda e resolver o problema, e tentar resolver o problema. Ela teve que enfrentar os vários questionamentos do porquê que ela queria falar com o profeta. O marido olha e fala, mas por quê? Ela, me deixa aí. O servo fala, mas senhora... Certamente ele perguntou, mas por que a senhora está com tanta pressa de falar com o profeta? E ela, me leva o mais rápido que você puder. Jazi chega e fala, o que é que você quer com o profeta? Ela olha e fala, só me deixa chegar até o profeta. A mulher de Sunem, ela teve que enfrentar os questionamentos. A ponto, né, Bispa, de carregar aquele corpo, imagine isso. Carregar aquele corpo, e não era qualquer corpo. Não era um bebê. Realmente é esse encarar que você está falando dos problemas, é você se deparar com eles, e às vezes isso é muito doído. Você está citando o exemplo pesado, dela. É pesado. Né? Porque, por exemplo, assim, na palavra não diz quantos anos essa criança tinha. Sim. Mas pela história a gente imagina que era uma criança já de pelo menos uns 10 anos, porque estava crescida, né? Na colheita ajudando o pai a colher. Então não era um bebezinho. E para ela foi difícil carregar a dor de ter o filho morto, de ter que pegá-lo nos braços e levar até a cama do profeta. E às vezes a gente olhar para uma determinada dor é realmente lidar com esse tamanho, tem dores, a gente não tem como medir o sofrimento do outro, porque o sofrimento é do outro. Mas tem dores que podem se comparar a esse tipo de dor dessa mulher, que eu acredito que não haja dor maior do que você perder um filho. E assim, eu sou mãe,
E eu não consigo conceber essa ideia. E talvez você que está em casa nos ouvindo também não. Mas existem dores que são, vamos dizer assim, bispa, necessárias a se encarar para você conseguir viver esse milagre. E foi exatamente o que ela fez, porque ela pegou o filho, colocou ali na cama do profeta, ela foi atrás dele, correndo o risco dele simplesmente virar para ela e dizer assim, querida, deixa eu te explicar uma coisa, eu lhe prometi que você teria um filho e você teve. Mas o mesmo Deus que fez o milagre de cumprir a promessa e de fazer ter um filho, é quem define o tempo que você vai passar ao lado desse filho. Não sou eu, não coube a mim definir isso. Natural, né? Então, coube a Deus definir que ele morreria agora. Eu não posso fazer nada. Ele poderia ter dito isso pra ela, não poderia, Lai? Sim, claro. Mas naquele momento, ela teve que engolir, ter a coragem de enfrentar tudo isso e falar assim, não, eu vou tentar. Eu vou ter coragem de tentar tudo que eu puder. Eu vou ter a coragem de fazer o que for preciso. Mas eu vou tentar ver se eu consigo, de alguma forma, fazer com que o meu milagre, o meu sonho, o meu projeto ressuscite. Tem coisas que parecem estar mortas, mas pode ser que não, né, bispa? Exato. Olha que legal isso, A gente. mulher de Sunem, ela teve que enfrentar esse medo e exatamente como a bispa Lai colocou, aquilo que para ela parecia ter acabado, aquilo que para as pessoas parecia ter acabado, aquilo que parecia morto não estava. Eu te pergunto aí na sua casa, qual é o seu grande problema hoje? O que é que tá parecendo que tá morto na sua vida hoje? Imagina quantos medos aquela mulher teve que enfrentar nesse percurso. Imagine quantas coisas se passaram pela cabeça dela naquele momento. Mas ela teve a coragem de confrontar, mesmo sabendo que a sua resposta poderia ser negativa. E hoje eu te convido a trocar o C de covardia, colocando um CO de coragem. De coragem. Aquilo que para você parece muito difícil, para pensar. Se equilibra. Haja com planejamento estratégico e defina o que você precisa fazer. Tenha coragem. Tenha coragem de confrontar este sonho. Tenha coragem de confrontar a morte desse sonho. E de fazer o que for preciso. Sim. Mesmo que chegar lá na frente e você receba eu não posso fazer nada. Mas você jamais morrerá com aquela sensação de que poderia ter feito alguma coisa. É aquela coisa, né? Você pode até receber um não, mas aqui dentro você vai ter aquela paz de saber que você fez tudo o que você podia por aquilo que parecia ter morrido. Gente, isso é uma grande lição, né, Bispa Mari? Você viu aquele objetivo que você lutou tanto, morrer. Cara, tentar de tudo, como uma mãe tenta por um filho, é uma grande lição para a sua vida hoje. A gente viu na pandemia isso acontecer com muitas empresas, né, Lai? Muitos sonhos de microempresários, de empresários, morrerem no processo da pandemia, com os lockdowns e com as lojas fechadas, e as pessoas perderem tudo. Só que eu quero te dizer neste dia que você não precisa se acomodar com a morte do teu sonho, porque você pode fazer com que ela ressurja. Você pode reconstruir. Você pode ir atrás do profeta e fazer este sonho ressuscitar. Sim. Quem realmente pode te ajudar? Às vezes você fechou a tua loja porque naquele momento, naquela situação, você não teve condições de sustentá-la. Mas isso não significa que ela precisa e que é necessário que ela permaneça morta. Que seja um sonho eternamente falido, né? Que seja um sonho eternamente falido. O que você pode fazer para fazer o seu sonho ressuscitar? Então vamos mudar essa fórmula de DX mais PX mais C igual a 0? Vamos mudar?
Vamos colocar aí nela um EX ao quadrado, mais um PE, mais um CO, que vai ter como resultado o sucesso. Opa! Vamos colocar equilíbrio, planejamento estratégico e coragem para que a gente tenha como resultado o sucesso. É sobre isso, queridos, que nós aprendemos nessa história tão linda dessa mulher de Suquen. Ela, ali naquela história, ela nos ensinou que quando a gente tem equilíbrio, planejamento estratégico e coragem, o resultado daquilo que a gente quer é o sucesso. Quero te agradecer por você ter aberto as portas da sua casa para nós, para este programa Sexta Hora. Espero que ele traga luz à sua vida, traga luz ao seu momento de escuridão. E se te tocou, compartilha. Passa para outras pessoas que podem ser ajudadas, tanto quanto você foi também. Coloca aqui os seus comentários falando como que essa palavra te tocou, qual foi a forma que ela mudou a sua vida, seus problemas. Nós estaremos respondendo o seu comentário aqui, tá bom? Um forte abraço. Obrigada, Lai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntas, fazendo o programa Sexta Hora. Prazer é todo nosso de te receber aqui, Mari, de poder compartilhar com a gente esse conteúdo tão bacana, tão profundo e de coração. Eu quero te convidar a pegar essa palavra e trazer para dentro, interiorizar isso, sabe? Guardar isso na sua mente e praticar essa fórmula de sucesso, porque afinal de contas, a vida continua, gente. Nós estamos aqui. A vida continua todos os dias. Todo dia é dia de você se levantar. Todo dia é dia de você pensar. Peraí, aquele sonho realmente tem que ficar engavetado? Realmente aquilo tá morto? Eu vou pegar aquilo, vou colocar planejamento estratégico, equilíbrio, somar com a coragem de fazer as coisas acontecerem para que eu realmente viva resultados diferentes. E aqui na Fábrica de Compromissados, nós super desejamos que você viva esse tempo na sua vida. Um tempo diferente, um tempo novo. E que você cresça com cada ensino, aprendizado e conteúdo que a gente traz para você. Nosso canal tem muitos conteúdos interessantes. Eu quero te convidar a conhecer o canal da Fábrica de Compromissados e assistir aquele conteúdo que te chama a atenção, que te agrega. E, claro, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que são importantes para você, com aquelas pessoas que você acredita que precisam de determinado conteúdo na vida. Você ajuda as pessoas e nos ajuda a ajudar esse mundo a ser um mundo melhor. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que existimos. Eu quero te desejar um excelente dia, uma excelente semana, uma excelente vida. E quero dizer que você pode contar com a gente. Entre em contato conosco se você deseja fazer um processo terapêutico, se você deseja crescer como pessoa. Conheça as nossas redes sociais, as nossas plataformas, que você vai crescer. Se tá com dificuldade, de administrar essa fórmula aqui, transformar ela, tira uma foto, tira vem um com a print gente agora da sua tela, anota na sua agenda, faz um cartaz ilustrativo e pratique. Pratique, tá bom? É para todos. Agradeço a produção que está aqui com a gente nesse dia e um grande beijo para você. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau, tchau.